Ok. Boa tarde, então, pessoal. A gente está gravando agora. Hoje a gente vai falar das tarefas, né, de 2 módulos, né? Bastante coisa, nem sei se a gente vai conseguir ver todas as tarefas, mas são 2 módulos, mas é o mesmo assunto, né? Busca e ordenação, onde a gente vê os algoritmos elementares de ordenação, né? E depois o módulo de algoritmos avançados de ordenação. Então, a primeira tarefa é relacionada à busca binária, né? Porque se vocês, né, se lembram, faz tempo, né, esse conteúdo, se vocês se lembram da ideia, né, da ordenação, uma das motivações do problema de ordenação é você fazer busca depois, né? Você só faz sentido você fazer ordenação em uma coleção de itens quando você precisa fazer muitas buscas, né? Para diferentes itens naquela coleção, certo? Então, nesses casos em que você tem que fazer muitas buscas na mesma coleção, às vezes vale a pena você ordenar antes dessa coleção, né? Ou manter ela ordenada, porque aí a gente tem, né, se a gente estiver armazenando esses itens em um vetor, a gente tem o algoritmo de busca binária, que é muito mais rápido do que a busca sequencial, né? A busca sequencial vocês já conhecem, né? Que é você percorrer, né, um vetor, dado um vetor de itens, você percorrer esse vetor, em geral da esquerda para a direita, né? Até achar o item que você está procurando. Se esse vetor estiver ordenado, a gente tem essa opção da busca binária, né? A busca sequencial, no pior dos casos, o custo dela é linear, né? Da ordem de n, né? Porque você tem que percorrer, no pior caso, qual é o pior caso da busca, né, sequencial? É quando o elemento não está no vetor, né? E aí você não tem outra alternativa a não ser percorrer todo o vetor para, no final, ter a certeza de que o elemento não está lá. Esse é o pior caso. Então, o custo assintótico de pior caso da busca sequencial é O de n, né? Enquanto na busca binária, a gente tem um algoritmo muito mais eficiente, né, da ordem de log de n. E então, isso justifica você ordenar esse vetor, né, ou manter ele ordenado, quando você tem que fazer muitas buscas, né? Isso é muito comum, tá? É um problema que acontece muito, aparece muito na prática, né? Então, a primeira, eu vou compartilhar aqui minha tela. Onde? Aqui. Vocês estão vendo aí? Apareceu a tela? Beleza. Então, aqui a primeira tarefa, essa tarefa, né, da busca binária, um teste de mesa, né? Eu compartilhei com vocês um vídeo aqui, caso vocês não lembrassem ou não tivessem aprendido o que é um teste de mesa, mas é algo bem simples, né? Um conceito simples, mas que é muito importante. E vocês devem, se vocês não estão acostumados a fazer teste de mesa, é importante vocês se acostumarem. É importante quando você vai analisar algoritmos complexos,
você fazer o teste de mesa. E aí, a ideia aqui é fazer o teste de mesa para o algoritmo de busca binária para esse vetor aqui, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, né? E aí fazer 3 execuções desse algoritmo. Para 3 números, fazer a busca de 3 itens diferentes, né? Uma coisa importante que eu falo no vídeo, e importante, mas eu gosto de enfatizar, é que, em geral, a gente trabalha com esses problemas de busca e de ordenação só com números inteiros, né? E a gente faz isso por simplicidade, né? Mas é importante vocês saberem, né, que isso a gente pode fazer com qualquer tipo de elemento, tá? Não só, por exemplo, float, né, números reais, caracteres, strings, mas também com objetos mais complexos, né? A gente pode ordenar pessoas, pode ordenar produtos, né? O que acontece é que sempre o que você precisa na hora de fazer uma ordenação e uma busca também é você ter algum mecanismo, né? Na ordenação você precisa saber comparar 2 elementos, né? Saber se um elemento tem que vir antes ou depois do outro, né? Então você precisa ter uma noção de ordem desses elementos. Então, no caso de um produto, por exemplo, você quer ordenar uma coleção de produtos, você tem que definir como você quer ordenar, né? Se é por preço, se é pelo código, se é pelo nome, né? Mas uma vez isso definido, você tem essa noção, né, de comparação entre elementos, né? A busca, você também precisa ter essa noção de comparação. Se for a busca sequencial, você só precisa ter a noção de igualdade, né? Se o elemento é igual ao elemento que você está procurando. E na busca binária, ela exige uma ordenação, então ela precisa também se os elementos são diferentes, se eles são, qual é menor, né, e qual é maior dentre os dois. Então, só para deixar claro, né, que todos esses algoritmos que a gente está vendo aqui, eles funcionam para qualquer tipo, né, de elemento, desde que exista essa noção de ordem, né. Ok. Então, bom, para fazer esse algoritmo, o teste de mesa aqui, né, aí o algoritmo é esse aqui, né. Algoritmo na página 32, né? Página 32 lá da apostila do professor Viduane. Esse é o algoritmo de busca binária iterativo, né? Ele usa um while aqui. Tem diversas variações, tá, pessoal, desse algoritmo. Essa aqui é uma implementação bem sucinta e tem até um ponto que é um pouco contraintuitivo em geral, mas que a implementação, essa é uma das implementações mais usadas. Tem uma coisa estranha aqui nesse algoritmo, não tem? Alguém notou alguma coisa estranha, assim, quando você tentou entender ele, ver como ele funciona? Algo pareceu estranho aí para alguém? Não? Vocês não acharam, ninguém achou estranho o fato de não existir aqui nesse algoritmo a comparação, né? Aqui, vamos começar aqui do início, né? Como que esse algoritmo funciona? Ele recebe um vetor V com N elementos e você quer procurar o elemento X, né? O inteiro X, é um vetor de inteiros, né? Você recebe esse elemento X e você quer saber se o X está lá. Se o X estiver lá, ele vai retornar o índice do X, certo? Se o X não estiver, ele vai retornar o índice onde o X deveria estar, ou seja, o índice, ele vai retornar o índice K, de tal forma que aconteça isso aqui, ó, o elemento antes do índice K, no K-1, é menor do que o X, e o X é menor do que o elemento que está na posição K. Se o X não estiver no elemento. Ou seja, se você fosse inserir o X, né, nesse vetor e manter ele ordenado, a gente teria que colocar o X na posição K e deslocar os caras que estão de K em diante para a direita.
Mas aí uma coisa que não existe aqui nesse algoritmo é uma comparação do x, se o x é igual a alguma posição no vetor. A única comparação com um elemento do vetor é esse if aqui, ó, é nesse if, né? Aqui ele acessa o cara na posição meio. Só que ele compara só se o cara é menor do que x. Ou se ele é maior ou igual, né? Se ele não é menor, ele é maior ou igual. Mas não existe uma comparação se o v meio é igual ao x, né? Se o x é igual a esse elemento. E isso é uma coisa contra-intuitiva nesse algoritmo, à primeira vista, mas é só uma maneira do algoritmo ficar mais simples, tá? E na maioria dos casos, ele, apesar dele, mesmo depois que ele acha o x, ele continua rodando esse while. Mas, na média, isso é bom. É melhor do que você ficar comparando se você achou o x ou não. Porque seria uma comparação a mais que você teria que inserir nesse algoritmo, e essa comparação seria repetida muitas vezes. Bom, mas beleza. Como que a gente faz o teste de mesa, então? Eu já comecei aqui a fazer mais ou menos, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não ficou legal. Então, assim mesmo, né? Tá bom. Então, aqui o que eu coloquei? Eu coloquei aqui em cima, ó, as variáveis que não mudam no meu algoritmo, tá? O n, que é o número de elementos, é sempre 7, não vai mudar. O x, que é o cara que eu estou procurando, né? O primeiro valor que eu quero procurar é o 30. Então, esse cara não vai mudar. E o vetor também não muda. Então, aqui está o vetor, os índices do vetor, de 0 até 6, são 7 elementos. E os elementos aqui, ó, 10, 20, 30. Certo? Isso aqui não muda. Então, isso aqui eu não preciso colocar aqui na tabela, tá? Eu deixo ali em cima. Aqui embaixo eu vou só colocar as variáveis que mudam de valor, né? Aqui no decorrer do algoritmo. E aí eu faço um pouco diferente do que é ensinado no vídeo. Eu em geral, já faço a tabela com todas as variáveis, né, do algoritmo. Eu já sei quais são as variáveis, né? Eu já coloco aqui todas as colunas, né, para cada uma das variáveis. Tá? Então, o algoritmo começa com essas duas inicializações, né? Então, o primeiro comando é o ESC, receber-1, né? Aí, o que vai acontecer? O ESC vai virar -1 e o dir não foi atribuído ainda, né? Aí o dir depois vai receber n. E aí o ESC vai continuar -1 e o dir vai receber n, que é 7, né? Então o dir vai virar 7. O meio ainda não foi inicializado. Aí ele chega no while. No while ele faz esse teste, né? O ESC é menor do que dir -1, né? -1 é menor do que 6? Né? Então ele entra e já faz o meio, né? Meio, receber. Aí aqui eu não vou colocar todos os comandos, tá? Aí o ESC não muda, o dir também não muda, e o meio vai receber ESC mais dir dividido por 2. Então é -1, né? Mais 7 vai dar 6, dividido por 2, 3. Certo? E aí ele vai fazer o teste. O cara que está no índice meio, no vetor V, é menor do que o x? Tá bom. Então, ó, o meio vale 3. Então, ó, aqui o meu vetor V, né, vou até colocar aqui, ó, esse é o meu vetor V, né? O vetor V na posição 3 é 40. 40 é menor do que 30? Não, né? Então, ele vai entrar no else. Então, aqui ele vai entrar no dir recebe meio, né? E aí o ESC não muda e o dir vai receber 3 e o meio continua 3. Certo? Por quê, né? O 3 realmente é o meio, né? O ESC e o dir, eles começam aqui fora do vetor, né? O ESC é uma posição antes do início do vetor e o dir é uma posição depois do final do vetor, certo? E aí o meio sempre vai ser a média dos dois, né? Nesse caso caiu aqui no 3. E você vai olhar, né, para que lado está o x, né? Como você sabe que esse vetor está ordenado, você está procurando 30, você vai olhar para esse cara e ver se o 30 é menor ou maior, né, do que o x.
né? E nesse caso, esse cara aqui é maior do que o x. Então, o x não pode estar para cá, né? O x não pode estar para esse lado. O x tem que estar para o lado de cá. Por isso que o custo desse algoritmo é log de n, né? A cada execução, a gente divide o vetor no meio, né? E na execução seguinte, a gente só vai olhar para essa metade, né, do vetor. Então, aí, o nosso vetor, em cada iteração desse while, é definido pelo ESC e pelo dir. Né? Sempre o ESC é um índice à esquerda do início do vetor, e o dir é um índice à direita do início do vetor. Então, quando você coloca o dir aqui na posição 3, o seu vetor está sendo definido como isso aqui só. Né? Porque o ESC está aqui, menos 1, e o dir 3. Então, o seu subvetor que você está considerando é esse aqui, certo? Beleza. Então, ele atualiza o dir e volta, né? E aí, aí ele vai testar de novo, né? ESC é menor do que dir menos 1? É, né? O ESC é menos 1, o dir é 3, né? Então, esse algoritmo ele vai parar quando o ESC e o dir encontrar, né? Ficar um coladinho no outro, certo? Ou seja, quando o ESC for igual ao dir menos 1. Mas então ele vai executar, né? Aí ele vai executar de novo o meio, né? Igual parará. O ESC não muda, o dir não muda e o meio vai mudar. O meio vai ser ESC mais dir dividido por 2. 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Né? O meio vai ser esse cara aqui. Tá? E aí ele vai fazer o if. Quem que é o V no índice meio? O índice meio é 1, o meio é 1, né? E o V no índice meio é 20. 20 é menor do que x, que é 30? É. Então ele vai entrar no if, né? Então ele vai entrar no comando, né? ESC recebe meio. Né? Então o ESC vai mudar. O meio vale 1, o ESC vai ficar valendo 1. O dir não muda e o meio não muda também. Certo? E aí ele volta. Então agora, ó, o dir, né? O que aconteceu, né? A gente está procurando o 30, né? E nosso subvetor é esse aqui, né? Porque o ESC estava aqui e o dir estava aqui. Ele olhou no meio desse subvetor e viu que o cara que eu estou procurando está à direita do 20, né? Ele é maior do que o 20. Então, agora ele atualizou o ESC, colocou o ESC aqui. E o nosso subvetor virou só isso aqui. Certo? E aí ele vai testar de novo, ó. Dir menos 1 dá 2. É maior do que 1? É. O ESC é menor do que 2. Então, ele vai atualizar o meio. Então, o ESC não muda, o dir não muda. E o meio vai ser 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Né? E aí ele vai comparar, vai fazer o if, né? O V na posição 2 é 30. É que só tem ele, né? Esse aqui é o único cara, não tem. Ele só vai olhar para ele. Aqui que é um pouco estranho, né? Ele não compara se o V é igual ao X, né? Se o V nessa posição é igual ao X. Ele é, né? A gente achou o cara. Mas ele não sabe, ele não testa isso, né? Mas vai funcionar, né? Que ele testa, é menor, né? O V no meio é menor do que 30? Não, não é menor. Então ele vai atualizar o dir. Vai fazer o dir receber o meio, né? Então o ESC não muda, aí o dir vai receber o meio que é 2, e o meio continua 2. E aí, finalmente, ó, ele vai repetir o while novamente, né? E vai fazer esse teste de novo. Né? ESC é menor do que o dir menos 1. Dir menos 1 é 1, ESC é 1. Então, não é menor, né? O ESC não é menor, ele é ao dir menos 1. Ele é igual ao dir menos 1. Então, né, aquilo que eu falei, o ESC e o dir, eles se encontraram um depois do outro. Né? O dir está imediatamente depois do ESC. Como o ESC e o dir não fazem parte do subvetor, o seu subvetor é vazio agora, né? E aí é nesse momento que ele para. Certo? E aí ele retorna sempre o dir. E é onde está o 30. Parece, até assim, como ele não compara, né, nunca se o x está
igual ao meio, parece até que foi coincidência, né? Que o dir ficou justamente na posição onde está o x, né? Mas não é coincidência, sempre vai acontecer isso. Por que que isso sempre acontece? Sendo que ele nunca olha se o x é igual ao cara que está no meio. Alguém consegue explicar? Não é tão trivial porque, né, não tem a comparação direta, né? Ninguém consegue explicar? Não. É só você pensar, né, nesse último caso aqui, que é o independente, quando acontece isso, né? Que foi nessa última iteração, né? O meio era 2. E aí, esse if vai dar falso, né? Então, quando o x, quando o meio, né, for para o índice onde está um elemento igual ao x, esse if vai dar falso. Né? Porque é igual, ele vai ter achado, né? Ele vai ter achado o cara no meio. Então, ele vai entrar no else e vai fazer dir igual ao meio, certo? Então, se a gente estiver procurando o 30, como foi o caso, em algum momento, quando o meio cair aqui, ele vai fazer o dir vir para cá. E aí o seu subvetor, ele vai ficar sendo sempre o lado esquerdo do subvetor esquerdo. E aí, o que acontece com esses caras? Nesse caso, né, você sabe que o x caiu aqui no meio e o seu subvetor vai ser esse aqui. O que a gente pode dizer sobre esses elementos que estão aqui à esquerda desse meio? Como esse vetor está ordenado, todos esses elementos são iguais ao cara que está aqui, né? Concorda? Então, depois que você colocar o dir desse lado, colocar o dir aqui nesse elemento, todo mundo que você comparar com x, ó, não vai ter ninguém aqui nesse subvetor que vai ser menor do que o x. Ou, quer dizer, todo mundo nesse subvetor vai ser menor do que o x. E aí nunca mais você vai entrar nesse else. Ele só vai, uma vez que o meio caiu no x, ele só vai entrar nesse if. Ó. E aí sempre que ele vai andar com o ESC, né? Ele vai ir andando com ESC. Então, por exemplo, se a gente estivesse procurando o 60, sei lá, ou 40, vamos dizer que a gente estivesse procurando 40. Na primeira iteração, o meio é 3, né? Sempre. Nesse caso aqui, sempre o meio vai começar em 3, que já é o 40, né? Então, nesse caso, ele vai colocar o dir aqui, e aí seu subvetor vai ser esse aqui, ó, na segunda iteração, e aí, daqui para frente, ele só vai andar com o ESC. Né? Na próxima iteração, ele vai fazer o ESC virar 1, porque o 20 é menor do que o 40 que você estava procurando, e aí seu subvetor vai virar isso aqui. E na próxima iteração, ele vai comparar o 30 com o 40, que é o x vai dar menor de novo, e ele vai fazer o ESC andar para cá e seu subvetor vai ficar vazio e o dir vai ficar parado aqui. Né? Então, sempre quando o meio cai num elemento que você está procurando, o dir vai para lá, né? Porque ele vai primeiro para esse else e põe o dir lá, e aí depois nunca mais ele entra aqui nesse else. Certo? Então, é por isso que esse algoritmo ele funciona, né? Porque o dir sempre vai parar aonde o elemento está. E se o elemento não está lá, também a gente consegue ver que sempre o dir vai parar aonde o elemento deveria estar. Basicamente a mesma razão, tá? Se você estivesse procurando no exercício lá, o 35, né? Se você estivesse procurando o 35, se você for inserir ele, em qual índice você tem que inserir? Imagina que você quer inserir
o elemento 35 nesse vetor, mantendo ele ordenado. Né? Então, quando você quiser inserir alguém aqui, você tem que, né, deslocar esses caras para a direita e inserir o cara aqui. O 35, ele tem que entrar aqui, né, na posição 3. Então, você tem que deslocar todos esses caras aqui, para a direita e colocar o 35 aqui, né? Então, esse algoritmo, se você executar ele para 35, ele tem que te retornar 3. E isso vai acontecer também por essa razão. Como o 35 não está lá, na primeira iteração, quando ele achar o meio aqui, ele vai ver que o 35 é menor do que o 40 e vai pôr o dir aqui, né? Vai entrar nesse else aqui e vai pôr o dir aqui. E depois, ó, todo mundo que está aqui, ó, no subvetor que sobra é menor que o 35, porque o 35 não está, né? E ele tinha que entrar aqui antes do 40, então todo mundo aqui é menor. E aí ele nunca vai entrar nesse else mais, vai entrar só nesse if, e o ESC vai andando, até chegar no 2. Quando ele chegar no 2, ele vai parar e ele vai retornar o dir, que é 3. Certo? Então, esse algoritmo, ele é bem elegante, porque ele é bem curtinho, né? Mas tem essa parte meio contra-intuitiva, né? Que ele não testa, né, explicitamente quando acha o cara, né? Mas funciona. Mas não tem problema você implementar esse algoritmo usando uma terceira comparação aqui, tá? Só é um pouco menos eficiente na média, porque aí você vai ter sempre, né, 2 comparações em geral. Às vezes vai dar sorte, mas no geral não vale a pena. Para quando você tiver vetores grandes, não vai valer muito a pena. Certo? Bom, eu não vou fazer o teste de mesa para todo mundo. A gente vai. Se alguém quiser que eu faça algum específico, né, tipo que não encontro, aí me avisa aí que a gente faz, tá?